Enquanto a chuva caía impiedosamente sobre as valas lamacentas das colinas da Toscana, não era a superioridade das armas americanas que oferecia consolo aos soldados da Força Expedicionária Brasileira. Era um rifle simples e robusto, que valia apenas 40 cruzeiros. Naquele momento de incerteza, com as temperaturas despencando abaixo de 5 Celsius, o soldado João percebeu que nem sempre era a tecnologia mais moderna que garantia a sobrevivência. Uma sensação de alívio o invadiu, misturada com frustração pelos constantes problemas com os fuzis semiautomáticos americanos. Eles frequentemente falhavam, enquanto o velho fuzil de repetição, apesar de sua simplicidade, funcionava de forma confiável. A ideia de que soluções simples eram muitas vezes a melhor escolha na dura realidade da guerra pairava no ar. Meses antes, no início de setembro de 1944, João vira pela primeira vez os fuzis americanos, considerados o auge da tecnologia militar. Ele frequentemente lia sobre os avanços na tecnologia de armamentos em cartas enviadas de casa. Mas a realidade na frente de batalha era bem diferente. Sua admiração inicial pelos fuzis americanos rapidamente deu lugar à constatação de que eles não eram tão confiáveis em condições de chuva e lama. João se lembrava dos primeiros destacamentos, das tentativas frenéticas de manter os fuzis prontos para o combate. Passara horas limpando-os, apenas para constatar que seus esforços eram frequentemente em vão. Nas noites frias, enquanto a chuva caía implacavelmente, via seus camaradas sentados, frustrados, junto às suas armas, enquanto a velha carabina de repetição permanecia num canto, aguardando sua oportunidade. O momento decisivo chegou quando João se deparou com o velho rifle durante uma patrulha. Um veterano experiente o havia recomendado. É lento, mas nunca falha. Essas palavras ficaram gravadas em sua mente. Numa situação em que cada segundo contava, ele não podia se dar ao luxo de ter complicações. Pegou o rifle e encontrou conforto em seu peso e simplicidade. Durante os combates iniciais, João notou a diferença marcante entre os dois fuzis. Ele e seus camaradas lutaram na linha de frente e viram os fuzis americanos apresentarem falhas repetidamente, enquanto o fuzil antigo não demonstrava nenhuma fragilidade. O som do ferrolho tornou-se um ruído familiar na noite, pois as balas encontravam seu alvo com precisão. Num dia particularmente chuvoso, com visibilidade extremamente reduzida, João foi enviado numa missão. A tarefa era simples, mas as condições estavam longe do ideal. Enquanto observava os seus camaradas a lutar com as suas armas modernas, os problemas começaram a surgir. O som de rifles a emperrar ecoava por todo lado e João sentiu que tinha de adotar uma abordagem diferente naquele dia. Sentou-se na beira da trincheira, deixou o velho rifle repousar em suas mãos e respirou fundo. No silêncio, refletiu sobre sua familiaridade com aquela arma. Enquanto seus camaradas lutavam com mecanismos complicados, ele sabia que, com alguns ajustes simples e a devida manutenção, poderia colocar seu rifle em funcionamento com segurança. Meses antes, no início de setembro de 1944, quando a guerra na Europa atingia seu clímax horripilante, João estava nervoso ao dar seus primeiros passos no mundo desconhecido da guerra. Ele tinha apenas 20 anos e só ouvira histórias de veteranos que retornavam da frente de batalha. Eles frequentemente se entusiasmavam com as mais recentes armas americanas, aclamadas como avanços tecnológicos. Em suas cartas para casa, ele contava aos pais sobre essas armas milagrosas, sobre rifles que podiam dizimar um pelotão inimigo inteiro com um único disparo. Mas a realidade na frente de batalha estava longe de ser glamourosa. O primeiro dia que passou numa trincheira com os seus camaradas foi marcado pelo frio e pela umidade. João lembrava-se de inalar o cheiro à terra molhada e suor
enquanto as nuvens carregadas pairavam sobre as colinas. A sua admiração inicial pelos fuzis americanos logo deu lugar a um realismo doloroso. Pareciam mais objetos para serem reparados do que usados para combater. Num dia particularmente chuvoso, enquanto as tropas tentavam fazer a manutenção das suas armas, ouviu os palavrões frustrados dos seus camaradas enquanto lutavam em vão para manter os seus fuzis a funcionar. João observou-os limpar os fuzis americanos com trapos, mas a lama e a umidade pareciam infiltrar-se por todas as frestas. As primeiras missões foram desafiadoras. A pressão da situação era imensa. Em um momento de desproteção, enquanto seus camaradas lutavam ao seu redor, ele tinha plena consciência de quão vulneráveis todos estavam. Na escuridão da noite, enquanto a chuva caía implacavelmente, ele ouvia o som constante do fogo inimigo. João se sentia perdido enquanto tentava entender como funcionavam os fuzis americanos. Era frustrante. Cada segundo contava. E ele não podia se dar ao luxo de cometer erros. Em meio a esses desafios, João começou a cogitar a ideia do velho rifle de repetição sobre o qual ouvira falar. Um veterano experiente lhe dissera em um momento de tranquilidade: "É lento, mas nunca falha." Essas palavras ecoaram em sua mente, e ele soube que precisava trilhar um caminho diferente. Embora o velho rifle parecesse uma relíquia para muitos, sua simplicidade e confiabilidade exerciam um certo fascínio sobre ele. O momento decisivo ocorreu durante uma patrulha, quando ele viu o fuzil de um soldado caído. Era o velho fuzil de repetição, e naquele instante ele soube que precisava experimentá-lo. Pegou-o e imediatamente sentiu a empunhadura familiar e firme. Foi a primeira vez que sentiu que poderia ir para a batalha com uma arma que não o decepcionaria. João se virou para seus camaradas e falou sobre sua decisão de usar o rifle de repetição. Alguns balançaram a cabeça e sorriram com pena, enquanto outros se mostraram curiosos. Mas o ceticismo se dissipou à medida que ele mantinha o rifle limpo e garantia que estivesse sempre pronto para uso. O som do ferrolho abrindo e fechando tornou-se uma melodia familiar para ele. Conforme as noites passavam e as batalhas se intensificavam, João descobriu uma força inesperada no velho rifle de repetição. Os constantes reveses sofridos por seus camaradas o fizeram perceber que confiabilidade e confiança eram cruciais na realidade da guerra. João começou a acreditar não apenas em seu fuzil, mas também em si mesmo. Essas lições de suas primeiras semanas na frente de batalha o moldaram, e ele estava determinado não apenas a sobreviver, mas também a encontrar seu lugar nessa realidade brutal. O dia estava sombrio quando a unidade de João partiu para sua próxima missão. A chuva caía torrencialmente e a lama ao redor deles parecia crescer infinitamente. João sentia o peso do velho rifle de repetição no ombro, um companheiro familiar que lhe dava conforto e confiança. Hoje, tudo estaria em jogo. A missão era arriscada e a incerteza pairava no ar como o cheiro de terra úmida. As tropas avançavam cautelosamente pela paisagem devastada, repleta de árvores quebradas e prédios bombardeados. Os sons do campo de batalha eram uma confusão caótica de gritos, tiros e o estrondo sinistro de estilhaços. À medida que se aproximavam das linhas inimigas, a ansiedade de João aumentava. Cada passo se tornava difícil ao ver os rostos familiares de seus camaradas atrás dele. Eles haviam se tornado queridos para ele, e a ideia de perdê-los fazia sua garganta apertar. De repente, um tiro quebrou o silêncio, seguido por um grito de dor. João estremeceu quando o grito rasgou o ar. Era como se o tempo tivesse parado. Todos os olhares se voltaram para a direção do disparo. O coração de João disparou e um nó se formou em sua garganta. Ele sabia que agora estavam na linha de fogo.
Tomem posição! Gritou o sargento, e os soldados reagiram imediatamente. João ajoelhou-se com o rifle firmemente nas mãos, os dedos agarrando o cano frio. O som do ferrolho abrindo e fechando era como música para seus ouvidos. Era um som familiar, e naquele momento ele se sentiu forte e pronto para assumir seu lugar na batalha. Os primeiros tiros ecoaram, e a unidade reagiu. João ergueu o rifle e mirou. A chuva caía torrencialmente, mas a umidade não parecia incomodá-lo. Ele observava seus camaradas lutarem, defendendo-se da artilharia inimiga. O velho rifle de repetição parecia em suas mãos não apenas uma arma, mas uma extensão de si mesmo. Ele sabia que não podia falhar naquele momento crucial. Em meio ao caos da batalha, João viu um camarada ser atingido e o desespero o dominou. O grito abafado do homem ecoou em sua mente e ele sentiu um forte impulso de ajudá-lo, mas o perigo era grande demais. Com todas as suas forças, concentrou-se no alvo, respirou fundo e puxou o gatilho. O tiro ecoou e, com outra inspiração profunda, sentiu o poder do rifle e o alívio ao atingir o inimigo. Os minutos se arrastavam como horas, e a luta se intensificava. João se movia com rapidez, deslizando pela lama enquanto atirava. As explosões eram ensurdecedoras, e a escuridão parecia engolir tudo ao seu redor. Contudo, em meio ao caos, João encontrou uma inesperada calma interior. Sua mente estava lúcida e ele estava determinado a não desistir. A batalha se prolongou e a visibilidade piorou. Mas à medida que a chuva caía e a noite se aproximava, João sentia que a cada tiro disparado lutava não apenas por si mesmo, mas também por seus companheiros ao seu lado. A potência do velho rifle de repetição, a familiaridade que ele lhe proporcionava, ajudava-o a enxergar além da loucura da batalha. Não era apenas um rifle, era seu símbolo de sobrevivência e esperança. Com a chegada da noite, o som da chuva parecia abafar o eco estrondoso da guerra. João sabia que ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas naquele momento crucial, sentia que eram fortes o suficiente para continuar lutando. E a cada toque no gatilho e a cada som familiar do rifle de repetição, ele sabia que não estava sozinho. Enquanto a noite continuava a chover e os sons da guerra gradualmente se dissipavam, João desfrutou de um breve momento de calma. Estava exausto, a lama grudava em suas botas e suas mãos estavam frias, mas o velho rifle de repetição ainda lhe parecia familiar. Lembranças das últimas horas inundaram sua mente. Os gritos, os tiros, o cheiro de pólvora e terra molhada. Enquanto estava sentado ali, João começou a refletir. As batalhas dos últimos dias o haviam transformado. Naquela noite, ele lutara não apenas por si mesmo, mas também por seus camaradas, que lhe haviam se tornado muito queridos. Não era a tecnologia de ponta que lhe dava uma sensação de força, mas a familiaridade e a confiabilidade de seu rifle. O velho rifle de repetição lhe dera confiança em um momento em que tudo o mais parecia perdido. Lento, mas nunca falha, dissera o veterano. Essas palavras ecoavam em sua mente, tornando-se um mantra. Era essa simplicidade que o ajudava a suportar os pensamentos confusos e o medo constante. Agora, naquele momento de quietude, ele compreendia que não era a velocidade ou a modernidade de uma arma que importava, mas sim sua funcionalidade no momento crucial. Ao examinar o rifle mais de perto, ele percebeu quantos homens haviam depositado sua confiança nos rifles americanos nas últimas semanas, apenas para se decepcionarem. João se lembrou dos rostos de seus camaradas, tentando desesperadamente limpar suas armas, enquanto o velho rifle de repetição permanecia ali, num canto, intocado pelo desespero ao seu redor. Foi a luta constante entre a ilusão do progresso e a realidade da sobrevivência que lhe abrira os olhos. Ele foi subitamente arrancado de seus pensamentos por um ruído na escuridão.
Olhou para cima e viu alguns de seus camaradas reunidos para socorrer um soldado ferido. Era uma cena dolorosa, e a realidade da guerra o atingiu em cheio. Naquele instante, ele percebeu que o preço da guerra não residia apenas na destruição e nas perdas, mas também no peso da responsabilidade que repousava sobre seus ombros. João sabia que precisava ser forte, não apenas por si mesmo, mas também pelos outros. Essa responsabilidade era imensa, e enquanto observava seus camaradas trabalharem juntos, apesar de suas próprias preocupações, sentiu uma onda de orgulho. Eles não estavam sozinhos, lutavam uns pelos outros, e o velho rifle de repetição tornou-se um símbolo de sua luta compartilhada. Pensamentos sobre o futuro começaram a girar em sua mente. O que viria depois desta guerra? Levariam consigo para casa as lições aprendidas? João sabia que a simplicidade e a confiabilidade de seu rifle representavam mais do que apenas superioridade técnica. Era um lembrete de que, muitas vezes, eram as pequenas coisas que faziam a maior diferença na vida. Então, João ficou ali sentado, rodeado pelos seus camaradas, observando-os trabalhar em conjunto para cuidar dos feridos. Naquele momento, ele percebeu que os valores da união e da lealdade eram mais fortes do que qualquer arma. Eles tinham se tornado uma família na escuridão da guerra, e ele estava determinado a proteger essa família. A noite se arrastou, e enquanto os pensamentos sobre as batalhas iminentes insistiam em voltar à sua mente, João estava confiante de que, acontecesse o que acontecesse, eles estavam prontos para enfrentar a tempestade. Pois na simplicidade do velho rifle de repetição, ele encontrava não apenas esperança, mas também a força necessária para continuar lutando diante da incerteza. Os primeiros raios de sol brilhavam fracamente através das nuvens cinzentas, enquanto a noite finalmente dava lugar à manhã. João e seus camaradas estavam de pé novamente, os horrores da noite anterior ainda frescos em suas mentes. O velho rifle de repetição pendia de seu ombro, uma lembrança das escolhas que fizera. Não era apenas uma ferramenta, tornara-se parte de sua identidade. Após um café da manhã apressado, os homens se reuniram em torno do sargento, que explicou a nova missão. Uma tensão palpável pairava no ar, e João podia sentir o nervosismo de seus camaradas. Mesmo assim, o espírito de camaradagem era forte. Eles haviam passado por muita coisa nos últimos dias, e cada um sabia que dependia do outro. Ao partirem, João falou sobre suas experiências com o antigo fuzil de repetição. Não é a modernidade que nos protege, mas sim a confiabilidade e a confiança em nossas armas e em nós mesmos, explicou, percebendo que alguns de seus camaradas concordavam com a cabeça, enquanto outros permaneciam céticos. A discussão elevou o moral e eles se sentiram um pouco mais confiantes. A caminho da frente de batalha, encontraram outras unidades que também lutavam contra os horrores da guerra. João percebeu que cada soldado tinha sua própria história, um motivo para lutar. Durante uma breve parada, conversou com outro soldado brasileiro que estava atormentado por dúvidas. João colocou a mão em seu ombro e disse: "Estamos aqui uns pelos outros e juntos somos fortes. Vamos superar isso." Os homens continuaram seu caminho e logo encontraram as linhas inimigas. Quando a batalha começou, o caos era avassalador. Obuses explodiam por perto e o som do fogo de artilharia ecoava em seus ouvidos. João sentiu a adrenalina correr em suas veias e soube que precisava manter a calma. Ele apertou o rifle com firmeza, saltou sobre a cobertura e abriu fogo. Em meio à batalha, João viu um camarada ferido caído na lama. A decisão de ajudá-lo foi imediata. Apesar do risco, ele puxou o homem para si e o levou para um lugar seguro. Enquanto se protegiam, ele sussurrou: "Nós vamos conseguir." Esse momento de solidariedade se tornou uma fonte de força para João.
A batalha se intensificou e a unidade foi pega de surpresa por um avanço inimigo inesperado. A pressão era imensa e a lama sob seus pés refletia o caos. João se lembrou das palavras do veterano, lento, mas nunca falhando. Ele atirou incansavelmente, apoiando seus camaradas, sabendo que cada tiro não era apenas um ato de sobrevivência, mas também uma expressão de união. Quando os combates finalmente cessaram, João e seus companheiros permaneceram ali, exaustos, mas vitoriosos. Haviam vencido a batalha e fortalecido o vínculo entre eles. Nos rostos de seus companheiros, João viu determinação e esperança. "Estamos aqui juntos", disse ele enquanto os homens se abraçavam. "E é isso que importa." Os sons da batalha haviam se dissipado, e naquele momento João sentiu que, acontecesse o que acontecesse, eles estavam prontos para lutar juntos até o fim. Os dias que se seguiram à batalha foram marcados por um silêncio opressivo. João e seus camaradas estavam exaustos e precisavam se recuperar do trauma. A lama que cobria suas posições parecia mantê-los prisioneiros, enquanto as lembranças da luta e dos irmãos caídos pesavam em seus corações. A chuva continuava a cair impiedosamente e o frio penetrava em seus ossos. Nesses momentos de silêncio, começou uma discussão sobre os desafios que ainda enfrentavam. Surgiram tensões à medida que surgiam divergências de estratégia e opiniões sobre o uso de armas. Carlos, um soldado, expressou seu descontentamento. "Não podemos continuar lutando assim. Esses fuzis velhos não são a solução. Precisamos de armas novas." João sentiu a tensão aumentar. Deu um passo à frente e disse: "Carlos, entendo sua frustração, mas não se trata apenas da arma, e sim do homem que a empunha." Com essas palavras, conseguiu acalmar alguns de seus camaradas e conduzir a discussão para um rumo produtivo. Mas os desafios logísticos continuavam enormes. Os suprimentos eram insuficientes e a ameaça do inimigo deixava pouco espaço para descanso ou reabastecimento. João sentia o peso da responsabilidade sobre os ombros e sabia que precisava ser forte por seus homens. As perdas constantes e as experiências traumáticas estavam cobrando seu preço. Alguns camaradas buscavam ajuda na escuridão, não apenas para seus ferimentos físicos, mas também para as cicatrizes psicológicas que a guerra havia deixado. Durante as noites silenciosas, João frequentemente pensava em sua família e em sua terra natal. Ele se perguntava se eles ainda se lembravam dele como ele era, ou se a guerra o havia mudado irrevogavelmente. Apesar da escuridão, também havia momentos de esperança. Os homens começaram a compartilhar histórias, de casa, de família e da esperança de paz. Essas lembranças compartilhadas ofereciam um pequeno vislumbre de luz naqueles tempos difíceis. João percebeu que era hora de motivar os homens não apenas a lutar, mas também a sonhar. "Não estamos aqui apenas para sobreviver, mas também para voltar e contar nossas histórias", disse ele certa noite, enquanto se reuniam em volta da fogueira. Então começaram a fazer planos para o período pós-guerra. Cada soldado compartilhou seus sonhos e esperanças, e o clima ficou mais leve. João sabia que enfrentariam muitos desafios, mas naquele momento sentiu que a união e a esperança os ajudariam a superar a escuridão. Era o início de uma nova força, nascida da união e das memórias compartilhadas. O sol rompeu as nuvens cinzentas, anunciando um novo dia que prometia esperança. João e seus camaradas haviam sobrevivido à noite, e as conversas ao redor da fogueira haviam animado um pouco seus ânimos. Mas a realidade da guerra ainda se fazia presente. Nos próximos dias, eles se preparariam para uma nova ofensiva. Nervosismo e determinação pairavam no ar enquanto se concentravam nas batalhas que viriam. O sargento falou com eles. "Passamos por muita coisa e não vai ficar mais fácil. Mas não estamos lutando apenas por nós mesmos. Estamos lutando uns pelos outros. Cada um de vocês é importante."
João se sentiu encorajado por essas palavras e percebeu a camaradagem que os havia unido. Num momento crucial, João decidiu partilhar uma história de casa com os seus camaradas para elevar o moral deles. Falou dos campos que amava e da família que o esperava. Estamos a lutar para que um dia possamos voltar e contar as nossas histórias, disse ele. Estas palavras tocaram profundamente os corações dos seus camaradas, fazendo-os sentir que lutavam por algo maior. Mas apesar da determinação, a ansiedade estava presente. João percebeu que alguns homens se calavam, enquanto outros tentavam disfarçar as preocupações com humor. Essas diferentes reações ajudavam os homens a lidar com o perigo constante. No dia da ofensiva, a tensão era palpável. João sentia o peso da responsabilidade sobre si, sabia que tinha de lutar pelos seus irmãos. Enquanto marchavam para a batalha, o fogo da artilharia era ensurdecedor e o cheiro da pólvora impregnava o ar. Nesse caos, João encontrou a força que havia reunido nos últimos dias. A luta foi feroz e os homens tiveram que se defender das linhas inimigas. João continuou se movendo e agiu rapidamente. Ele se lembrou das conversas sobre esperança e união que o ajudaram a manter o foco. A situação tornou-se mais crítica quando alguns de seus camaradas foram feridos. Naqueles momentos dolorosos, ele sentiu a pressão de estar presente para seus homens. Mas, em vez de deixar o medo dominá-lo, ele ajudou a levar os feridos para um local seguro. A batalha prolongou-se por horas e o cansaço consumia os homens. Mas, nesses momentos de sofrimento, a solidariedade entre eles floresceu. João percebeu que não estavam lutando apenas contra um inimigo externo, mas também contra seus próprios demônios interiores. Finalmente, após intensos combates, a unidade conseguiu repelir as linhas inimigas. O alívio era palpável, mas os ferimentos e as perdas eram pesados. Eles não apenas venceram a batalha, como também fortaleceram os laços entre si. Ao final da longa e dolorosa ofensiva, eles estavam juntos, exaustos, mas vitoriosos. João sabia que aquele dia era um ponto de virada. Ao se abraçarem, ele sentiu que haviam caminhado juntos pela escuridão e que suas histórias e sonhos os manteriam unidos nos momentos mais difíceis.